nossa última aula, velho. Nossa última aula. Sobrevivemos a mais 13 lições aí. E pra mim, na moral, tava conversando com um pastor a respeito disso hoje. Um dos melhores trimestres que a gente já teve, mano. Um dos melhores trimestres que a gente já teve. Falando a respeito de liderança na Igreja de Cristo. Pra mim, um dos melhores trimestres que a gente já teve. Certo? Então, hoje, lição 13. Jesus, o modelo de líder. Pra você que tá acompanhando a gente aí, ó, deixa um comentário, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com a galera aí, que essa aula vai ser top, tá bom? Então, ó, lição 13, Jesus, o modelo de líder. O texto principal está lá em Marcos, capítulo 10, verso 45. Diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O resumo da lição é: Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda liderança cristã. Os 3 objetivos da nossa lição: primeiro, conscientizar a respeito da natureza da liderança de Cristo. 2, compreender o modelo de liderança de Jesus. E 3, explicar que durante o seu ministério terreno, Jesus foi um líder prático. Certo? Então, ó, o ministério de Jesus teve 3 características, tá? Mais fortes, assim. A gente vai falar sobre elas no decorrer da lição. O nosso texto bíblico está lá em João, capítulo 13, do 1 até o 15. João 13, do 1 ao 15. Vou ler o primeiro, vocês leem na sequência aí, tá bom? João 13, do 1 ao 15. Primeiro diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? 7. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço? Não o sabes tu? Agora, mas tu o saberás depois. 8. Levar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. 12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? A gente pulou o 11, né? 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. 13. 3. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés dos outros. E o 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Certo? Então, esse texto que a gente acabou de ler aqui em João, capítulo 13, ele é um texto muito conhecido e é um dos textos mais impactantes para mim dos evangelhos. Depois da crucificação, é claro, depois da crucificação de Jesus, nos evangelhos, esse para mim é um dos textos mais impactantes do evangelho de João. Por quê? Porque esse texto retrata a verdadeira natureza da liderança de Jesus. Jesus, ele veio, mas ele veio não simplesmente para
ele não veio reinar aqui, ele veio servir. Ele veio aqui implantar a cultura do reino, mas ele veio acima de tudo, servir. Jesus, ele mostra a sua natureza de servo nesse texto. Uma coisa que a galera toda deveria ter feito, ou pelo menos um dos 12 que estava ali com ele deveria ter feito, e ninguém fez. Ele foi lá e se propôs a fazer, e no final ele falou: ó, vocês estão entendendo por que eu fiz isso? Estou fazendo isso para vocês terem um exemplo, porque se eu fiz assim, vocês têm que fazer também. Então, esse texto mostra uma coisa que hoje em dia, né, quando a gente fala de liderança, é muito difícil de ser visto. Que é o quê? É a gente entender que o líder, ele não está para ser servido, mas o líder está para servir. O líder, ele está para servir. Ele precisa se preocupar com o bem dos outros. A maioria, hoje, já comentou um pouco a respeito disso, mas a gente viu uma crise de liderança no meio da igreja, e essa entra. A gente vive. Tô jogando o bispo pra mim, né, também. Ah, pega de novo! Não é legal. Chegar atrasado na GT. Cadê o outro? Ele tá ligando o som. Então ele já vai ter apanhado do pastor, então. Provavelmente. Deixa eu ficar aqui por via da dúvida, né? Então a gente vive uma crise de liderança no meio da igreja. E essa crise de liderança que a gente vive, né? Os poucos que querem ser líder, às vezes querem ser líder por motivos errados. Então ele quer ser líder não para servir aos outros, não porque se preocupa com o bem dos outros, mas ele quer ser líder porque ele quer reconhecimento. Ele quer ser líder porque ele quer ser paparicado. Ele quer ser líder porque ele quer receber o envelope no dia do aniversário. Mano, entendeu? Ele quer ser líder porque ele quer ser bajulado. Ele quer ser líder por vários motivos, menos pelo principal, que é o quê? Servir. Então aqui Jesus, ele vai na contramão de tudo. As pessoas que acham que o líder, ele tem que estar acima dos outros, Jesus vem e fala e mostra que o líder, ao contrário, precisa servir os outros. Então, Jesus mostra algo muito maior, algo muito além. Ele mostra que um líder, como um líder verdadeiramente deve se portar, certo? Então, ó, introdução. Esta lição tem como objetivo apresentar Jesus como o quê? O maior e mais importante líder de todos os tempos. Veremos algumas características da liderança dele e que deve servir de modelo para todos os líderes. Que venhamos seguir o modelo de liderança deixado por nosso Senhor. Então, ó, a liderança de Jesus, a gente viu aí na lição retrasada não? Teve a de Paulo, teve a de Barnabé, teve a liderança cristal, a outra que a gente teve aqui no domingo, que a gente falou a respeito do modelo de treinamento, né, de Jesus. A gente viu aí um pouco de como Jesus exerceu a sua liderança, certo? Então a gente viu que Jesus, ele teve um método muito específico para escolher os seus discípulos, ele teve um método muito específico de treinar os seus discípulos, né? Ele não simplesmente pegou, falou que senta aqui, eu vou ensinar vocês passo a passo. Não, ele só pegou e falou assim: tchau, vai lá e vai fazer as coisas que todo mundo vocês fazer e no final. Esse é o treinamento por excelência de vocês. Então Jesus, ele teve um método diferente de ensinar essa galera. E aqui a gente vai ver um pouco mais lá a gente viu como ele fez, aqui a gente vai ver alguns aspectos da liderança dele no geral. Então, existem 3 aspectos, 3 características muito fortes, né, na liderança de Jesus. Uma delas é a liderança por amor, certo? Uma delas é a liderança por amor. Jesus, ele era um líder que em tudo ele fazia com amor, certo? A gente vai ver isso aí no tópico 3, se eu não me engano, no tópico 2, aliás. Jesus, ele fazia tudo com amor. Segundo, nós vemos que Jesus era um líder prático, muito prático. Ele fazia, ele falava bastante. Pode entrar. Ora. Eu tava pegando o som. Faz? Tá bom. Então, Jesus, ele era um líder amoroso. Segundo, ele era um líder muito prático. Jesus falava bastante. A gente vai ver
A gente vai ver vários e vários textos onde Jesus estava explicando os sermões, dando os sermões, mas a gente vai ver também que Jesus era um líder muito prático. Tudo que ele falava, ele fazia. Tudo que ele falava, ele exercia. Ou tudo que ele exercia, ele falava. Então a gente vai ver que Jesus era um líder muito prático. Com ele não tinha muito esse negócio de falar muito e pouco faz. Não. Jesus ele falava e fazia, mano. Jesus ele era muito prático no que ele fazia. E terceira característica é que ele era um líder que estava sempre muito próximo dos seus liderados. Então, ele não era aquele líder que era exclusivista. Por exemplo, a gente já falou mais disso no decorrer da lição, mas ele era um líder que estava sempre no meio da muvuca lá. Ele sempre estava no meio lá. Ele nunca se sentiu bem ficando separado dos seus liderados. A não ser por motivos muito específicos. Então a gente vai ver que essas três características da liderança de Jesus foram muito fortes, e a gente vai ler um pouquinho aqui, vamos tentar absorver um pouco a respeito dessas características aqui hoje, certo? Tópico 1. Não é Coca-Cola, viu, gente? Não está patrocinando, não é Coca-Cola. E eu fiz maior. Ela fez o maior merchan no começo. Mas vai colocar tarde naquele vídeo. Tópico 1. A natureza da liderança de Jesus. Primeiro, a divindade de Jesus. Então, a gente vai ver aqui, a natureza da liderança. O que é a natureza da liderança? É da onde a liderança dele vem, é da onde a liderança é natural. Ou seja, qual é a essência da liderança de Jesus? Primeiro, uma das essências da liderança de Jesus é a divindade dele. Então, não é certo falar a respeito das obras de Jesus sem considerar quem ele é. Por isso, antes de fazer uma análise sobre o modelo de liderança deixado por Jesus, é imprescindível que se faça uma reflexão a respeito da sua natureza, ou seja, quem ele é, da onde ele veio, certo? Da essência de Jesus. No Evangelho de João encontramos os 7 eu sou que Jesus proclamou, e cada um deles revela a sua pessoa, obra e divindade. Então a gente vai ver Jesus lá no Evangelho de João, a gente estudou isso, se não me engano, no trimestre retrasado, passado, a gente falou a respeito de João, né? Do Evangelho de João. E a gente vê lá Jesus falando: eu sou a água da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta estreita, eu sou a videira verdadeira. A gente vai ver Jesus falando a todo momento isso, certo? Então, todos esses eu sou que Jesus diz revelam a pessoa dele, revelam quem ele é, certo? Mas quem é Jesus e qual a sua natureza? Como fruto da revelação divina, Pedro respondeu a esta pergunta afirmando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração foi um reconhecimento público da divindade de Jesus, ou seja, era Pedro reconhecendo que Jesus era Deus, que Jesus era divino, que ele não era simplesmente um homem comum, ele era Deus, certo? Por isso todas as obras dele decorrem e refletem o seu caráter divino, inclusive as suas ações como líder. Então, a gente vai ver aí que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, pode entrar. Se não é um chorão. Então a gente vai ver que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou é reflexo do que? É reflexo da divindade dele, é reflexo do caráter divino de Cristo. Então tudo que alguém realiza é reflexo do seu caráter. Como Jesus tinha um reflexo divino, todas as obras dele foram perfeitas. Toda a liderança dele foi perfeita. Todas as ações, todos os exemplos, todas as palavras, todos os sermões, tudo que ele fez foi perfeito. Porque todas as obras de alguém refletem o seu caráter. É por isso que a gente julga o caráter de alguém com base nas obras daquela pessoa. Se a gente vê alguém, por exemplo, um homem casado olhando por uma outra mulher que não seja a esposa dele, a gente fala: que maluco, mau caráter, velho. Por quê? Porque a gente olha para as obras, porque as nossas obras refletem o nosso caráter. Então, como Jesus tinha um caráter divino, Jesus era Deus, isso se refletia nas obras que ele realizava, inclusive nas obras dele como líder, inclusive na liderança dele, as ações dele como líder refletiam então essa natureza divina dele. Por isso que a gente vai ver Jesus fazendo coisas que muitas das vezes é meio louco para quem se diz líder, para quem acha que é líder, tem uma visão secular de uma liderança qualquer, ou de uma liderança empreendedora, ou de uma liderança comercial. Não é esse tipo de liderança que Jesus veio exercer aqui. Jesus veio exercer uma liderança divina, uma liderança
de Deus sobre os seus discípulos e sobre o seu povo. Então, o modelo de liderança que ele deixou deve ser o padrão de referência e ideal a ser alcançado, pois retrata aquilo que Deus espera de um líder. Então, poxa, eu quero ser um líder. Para quem que eu devo olhar? Primeiramente, Jesus, velho. Jesus, ele é o modelo de líder. Ele é o principal, é o mais importante. Ele é o modelo ideal que a gente tem que almejar alcançar. A gente vai alcançar? Não vai, mano, porque a gente é humano. Mas é para ele que a gente precisa olhar. É para ele que a gente precisa focar. É nele que a gente tem que olhar e se inspirar. A gente precisa olhar para Jesus e entender o que? Aquele é o modelo correto de como ser um líder. É claro que a gente vai olhar para outras pessoas. A gente vai olhar, por exemplo, para o nosso pastor. A gente vai olhar para aqueles que são nossos líderes, que são padrões mais fáceis da gente alcançar. Por quê? Porque são humanos e falhos como nós. Mas aquilo que Deus espera de um líder é aquilo que Jesus exerceu. Ele é o modelo ideal de liderança. Ele é o modelo ideal, é o modelo perfeito, é o exemplo por excelência de como ser um líder que agrada a Deus. Certo? Então vamos lá, subtópico 2. A autoconsciência de Jesus. Tudo certo por aqui? Alguma dúvida? De boa? Uma das marcas mais visíveis e perceptíveis nas atitudes de Jesus é a plena consciência que ele sempre teve de que é o Filho de Deus. Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Jesus tinha plena consciência de sua identidade e do seu propósito. Então isso, a gente vai olhar principalmente nesse tópico aqui, a gente vai ver que isso foi um diferencial, isso foi essencial para Jesus conseguir realizar o ministério dele com excelência. É porque Jesus tinha e sabia da sua identidade, do seu propósito, certo? Por diversas vezes a Bíblia mostra Jesus reafirmando a sua natureza, ou seja, ele não tinha dúvida de onde veio e nem de quem o enviou. Então, qual é uma das maiores dificuldades na liderança de hoje? Quando alguém precisa assumir uma liderança, as dúvidas surgem. E uma das primeiras dúvidas que surgem é: será que eu estou pronto para isso? Será que esse é o meu chamado? Será que eu vou conseguir? Essas dúvidas que pairam, a gente, é normal a gente ter esse tipo de dúvida porque nós somos humanos. Mas a gente não pode deixar esse tipo de dúvida nos parar. A gente não pode deixar esse tipo de dúvida barrar e parar o nosso caminhar. Pelo contrário, a gente tem que usar isso a nosso favor, a gente precisa usar isso como impulso. Então, Jesus, ele não tinha dúvida de quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia que foi Deus quem enviou ele. Então, a gente precisa tomar cuidado com certos tipos de dúvida, porque quando a gente tem certos tipos de dúvida, se a gente alimentar esse tipo de sentimento, nós seremos paralisados. Por mais que nós tenhamos dúvidas, poxa, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que é isso mesmo? Será que não é? Eu preciso ter certeza de quem me enviou. Eu preciso ter certeza de que, se isso chegou até a minha mão, se isso chegou aqui para mim fazer, se eu cheguei até aqui, é porque é isso que é para eu fazer. É porque é Deus que me comissionou a fazer isso. É porque eu sou capaz de realizar. Não pelo que eu sou, não porque sou eu, mas porque Deus opera em mim. É pelo Deus que opera em mim. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Não tenha dúvida do seu chamado. Não tenha dúvida de que foi Deus que enviou você. Porque toda vez que você tiver dúvida, você vai deixar de lado de exercer. Você vai perder a oportunidade de exercer com excelência aquilo que Deus te chamou para fazer. Certo? Porque a dúvida vai te barrar. Então, a serenidade e a segurança com que Jesus enfrentou o interrogatório de Pilatos é de impressionar. Isso se deu justamente pela convicção do mestre acerca de si mesmo e de quem o enviou. Então, é muito difícil a gente permanecer convicto de algo se a gente tem dúvidas a respeito de quem nós somos. Jesus, no interrogatório dele com Pilatos fez várias perguntas para ele. Entre uma delas, Pilatos virou para Jesus e falou assim: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu para ele, todo quebrado, todo açoitado. Jesus olhou para ele e falou assim: é com ele que você está falando. Ele foi enfático: sim, é com ele que você está falando. Então Jesus, ele tinha convicção
A gente precisa ter convicção daquilo que a gente está fazendo, de quem nós somos. E aí entra naquela coisa que a gente conversou nas últimas aulas. Para a gente entender quem nós somos, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. A gente precisa conhecer Jesus, nós precisamos conhecer a Deus. Porque conhecendo a Deus, a gente conhece a si mesmo. Quando nós conhecemos a nós mesmos, aí nós temos certeza da nossa identidade. Nós entendemos o nosso chamado, nós entendemos que nós somos em Deus. E nós somos aptos, então, para realizar a obra que Ele nos comissionou a fazer. Certo? Esta convicção de sua identidade deu a Jesus as condições necessárias para lidar com equilíbrio e tranquilidade com Judas Iscariotes, que haveria de traí-lo, e com todas as adversidades que teve de enfrentar. Então, mano, quando a gente fala de identidade é uma palavra forte para nós que somos cristãos, mano. Porque se nós não tivermos identidade, nós somos levados, mano. Quem não tem identidade vai pela cabeça dos outros. Quem não tem identidade não consegue não se contaminar em ambientes onde precisa fazer a diferença. Quem não tem identidade é totalmente dependente de uma liderança terrena. Quem não tem identidade não consegue saber quem é e por isso não consegue exercer aquilo que foi chamado para fazer. Então, identidade revela muito sobre nós. Identidade é algo que nós, como cristãos, precisamos ter. Quando a gente vai olhar para as Escrituras, a gente vai ver, a gente falou na aula passada, no domingo, a respeito da liderança, aliás, a respeito da vida de José. José era um cara que tinha identidade, mano. José, no meio dos irmãos dele, ele sabia, ele tinha um sonho, ele era convicto daquele sonho. Se ele não fosse convicto, ele não contaria para os seus irmãos. Ele não contaria para o seu pai, para a sua mãe, os sonhos que ele teve. Quando a gente vai olhar José indo para o Egito, sendo vendido, quando ele está lá como escravo, como servo lá na casa de Potifar, a gente vê que ele era um cara que tinha identidade. Por quê? Porque mesmo em uma terra politeísta, onde se adoravam inúmeros deuses, ele não deixou de adorar a Deus. Ele não se misturou, ele não se contaminou com o ambiente. Ele permaneceu fiel e Deus exaltou ele. Por quê? Porque ele tinha identidade. Daniel, Sadraque, Daniel, o quê? Eu esqueci o nome, agora só estou lembrando o nome babilônico dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Azarias e Misael. Isso, Misael, Azarias e Ananias. Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram os 4 jovens que foram levados da família real lá para a Babilônia. Os caras tinham identidade, mano. Eles chegaram lá e falaram assim, ó, não vamos nos contaminar, velho. Não vamos nos contaminar. E ponto final. Eles estavam na Babilônia. Eles foram chamados, não para ser, eles foram levados como escravos, só que eles não foram aquele tipo de escravos que eles seriam açoitados para trabalhar e etc. Não, eles foram levados para viver no palácio do rei, mano. Eles foram levados da família real de Jerusalém para viver lá no palácio real de Nabucodonosor. Eles seriam conselheiros do rei Nabucodonosor. Eles teriam status. Como status, eles teriam acesso a muitas das coisas. Muitas das coisas que a Babilônia ofereceria, eles tinham acesso. Eles iriam ter acesso. Mas eles tinham identidade. Eles falaram, a gente não vai se contaminar, mano. A gente não vai se contaminar. Não vamos se contaminar. E eles não se contaminaram. Por quê? Porque eles tinham identidade. Eles estavam longe dos pais. José, Daniel, Ananias, Azarias, Misael, eles estavam longe dos pais. Eles estavam longe do seu país. Eles estavam longe do templo de Jerusalém. Eles estavam longe dos seus líderes. E mesmo assim eles mantiveram a identidade. Então ter identidade é muito mais do que simplesmente saber, eu sou filho de Deus. Não, velho, vai muito mais, vai muito além disso. Identidade fala sobre não ser dependente de lideranças terrenas. Identidade fala sobre saber quem é e por saber quem é, não ser contaminado, não se deixar levar. E isso é o grande problema que a gente tem hoje, mano, porque as pessoas não sabem quem é. Por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Não tem relacionamento com Deus, não se conhece, não tem identidade. Não tem identidade, não sabe quem é, vai pela cabeça dos outros, mano. Se contamina. Se contamina na escola, se contamina no trabalho, se contamina em qualquer lugar, no meio da família. Então, mano, identidade.
precisamos ter identidade. Jesus sabia quem ele era, por isso Jesus conseguiu exercer o seu ministério com excelência. E isso, ter convicção da sua identidade, deu a Jesus condições necessárias para lidar com equilíbrio e tranquilidade. Mano, isso é uma coisa que a gente precisa entender. A gente precisa ter equilíbrio e tranquilidade quando a gente fala a respeito de liderança. Porque se a gente não for equilibrado, e se a gente não tiver tranquilidade para exercer liderança, mano, a gente surta. A gente surta, velho. A gente surta completamente. O que a gente precisa entender é que equilíbrio é uma das características indispensáveis para quem quer ser líder, mano. Então não adianta eu falar que eu quero ser líder se eu sou desequilibrado total, mano. Se alguém olhar torto pra mim, eu já falei, aí, meu irmão, vem pra cima! Não dá, velho. Eu preciso ter equilíbrio. Eu não posso, jogar um futebol e sair querendo quebrar todo mundo, mano. Eu não posso, mano, sabe, tomar um esbarrão na CPTM e querer puxar o cabelo. Mano, não dá, velho. Dá vontade, não dá? Eu já, mano, eu andei muito CPTM, velho. Eu sei como é que é. É terrível, mano, você pegar o horário de pico na Luz, no Braz, o bagulho é louco, na Sé. Mas, a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. Porque a gente precisa o quê? Ter tranquilidade. É equilíbrio para reagir, equilíbrio emocional. A gente precisa ter equilíbrio para entender, né, que a gente deve se portar de tal forma. A gente precisa ter tranquilidade para agir. Equilíbrio para reagir, tranquilidade para agir. Porque se a gente não tiver tranquilidade para agir, a gente precisa agir de forma tranquila. Vão ter muitas situações que a gente vai precisar de tranquilidade para agir, para pensar em algo para fazer. Se a gente agir no impulso, se a gente agir no momento, se a gente agir na emoção, mano, a gente pode botar tudo a perder. Tudo a perder. Então, para que nós sejamos bons líderes, o que a gente precisa? De equilíbrio e tranquilidade, certo? Equilíbrio e tranquilidade fez com que Jesus pudesse lidar até com quem iria traí-lo, mano. Então olha como o bagulho é louco. Jesus sabia que Judas ia trair ele, mano. Jesus sabia, mano. Você imagina, Jesus lavando os pés dos discípulos. Chega aí, Pedro. Chega aí, Bartolomeu. Chega aí, Felipe. Chegou Judas aí. Vou lavar seu pé, não. Já pensou se Jesus fizesse isso, mano? Mas não, mano, Jesus lavou o pé até de Judas, velho. Até de Judas Jesus lavou o pé. Por quê? Porque Jesus entendeu que independente do que Judas faria ou não, ele precisava fazer o papel dele de líder. Então, mano, quando você é líder, não tem essa de, esse cara aqui me tira do sério, mano, eu vou largar ele pra ele. Mano, não existe isso, velho. Quando você é líder, você precisa tratar todos igualmente. Você precisa discipular todos igualmente. Mesmo aquele que torra a sua paciência, mesmo aquele que testa a sua fé, mano. Você precisa tratar todos igualmente, você precisa discipular todos igualmente, você precisa fazer com que todos absorvam da melhor forma aquilo que você tem a passar. Porque esse é o seu papel. Você não pode deixar o papel do outro, você não pode deixar as atitudes do outro interferir no seu papel de líder. Você tem que deixar muito claro que o seu papel, só você pode fazer e o outro não pode interferir. Por isso que eu falo que a gente precisa ser dono da nossa paz, mano. Ninguém pode tirar a nossa paz. Quando você é dono da sua paz, ninguém tira ela de você, mano. Ninguém tira ela de você. Quando você é uma pessoa que não se deixa se ofender fácil, você não vai ser ofendido nem pelas piores palavras. Quando você se ofende com algo, você diz que o outro tem poder sobre você. Então é por isso que a gente precisa ser dono da nossa paz. Nós precisamos ser donos das nossas atitudes, certo? Então, o líder, Jesus mostra que o líder deve ter plena consciência da natureza do seu chamado e de quem o enviou. Então, saibam, tenham certeza do chamado de vocês e, mais do que isso, tenham certeza de quem comissionou vocês a realizar esse chamado. Foi Deus. Deus não erra, velho. Se Deus comissionou você, é porque é você e ponto final. Sobre o tópico 3, Jesus e a consciência de sua missão. Ciente da sua natureza e de quem o enviou, Jesus teve o quê? Jesus teve o quê? Pode falar, gente, não é racismo não, viu? Pode falar. Agora tá fogo, né? Jesus teve o quê? Clareza. Clareza, isso. Clareza.
a respeito de sua missão, ou seja, do que ele veio fazer ao mundo. Essa consciência pode ser vista nas palavras que dirigiu aos seus pais quando eles o encontraram ensinando aos doutores da lei. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Isso é Jesus com 12 anos falando, velho. Isso é Jesus com 12 anos falando assim: meu, eu já sei o que eu sou, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu preciso fazer. 12 anos, velho. 12 anos. E tem marmanjo de 40 anos, 50 anos nas costas que fala: você não chamou. Vai buscar, velho. Vai buscar. Então isso é Jesus com 12 anos falando assim: me convém tratar dos negócios do meu pai. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu tenho convicção, eu tenho certeza daquilo que eu posso, daquilo que eu preciso fazer. A verdade é que em cada etapa da sua trajetória terrena, Jesus teve muita clareza acerca da sua missão. Compreender sua missão deu a Jesus as condições necessárias para realizar tudo com excelência. Então, mano, o que a gente precisa entender? A gente precisa ter clareza, a gente precisa entender qual é o que a gente precisa fazer. Por isso que quando eu chamo vocês para fazer parte de alguma coisa, por exemplo, quando eu chamo alguém para fazer parte de departamentos ou algo do tipo, eu sento a pessoa e eu falo: olha, eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso. Deixo claro, eu sou intencional naquilo que eu quero, naquilo que eu quero que a pessoa faça. Eu falo: ó, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Por que eu deixo claro? Para que a pessoa não tenha dúvida. Porque se eu falar assim: ó, estou te chamando aqui para o departamento de... Deixa eu ver aqui um departamento aqui, vou inventar um departamento. Departamento agora de telemarketing dos jovens. Eu estou no departamento de telemarketing agora dos jovens. E aí eu vou falar assim: ó, você vai agora fazer parte do departamento de telemarketing dos jovens agora. Vai ser, deixa eu ver, vai ser a Andressa. Andressa vai fazer parte do departamento de telemarketing dos jovens. Andressa, você vai fazer parte desse departamento, o seu papel é ligar para os jovens. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Tem certeza? Então tá bom. Você está com a tendência nos cursos aqui? Então, eu acabei de comissionar ela ao departamento de telemarketing dos jovens e falei que o papel dela vai ser ligar para os jovens, certo? Mas eu falei quando ligar, eu falei em qual situação ligar, eu falei ligar para fazer o quê, para falar o quê. Ela falou para mim que não tem dúvida. Ela falou para mim que não tem dúvida. Ela ia ligar e ficar te perguntando no WhatsApp. Exato. O que eu faço agora? Ou acontece, quando não se tem clareza, quando não se passa clareza a respeito de uma missão, pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa fica dependendo de você, te mandando mensagem: ó, o que eu faço, ó, o que eu preciso fazer. Ou a pessoa não faz nada. E a culpa ainda vai ser sua. Exatamente, mas a culpa realmente vai ser minha, porque eu não fui claro ao passar a missão. Mas isso a gente não pode jogar nas costas de Deus, porque Deus é sempre muito claro naquilo que Ele quer. Jesus sempre nos diz e sempre nos deixa cientes daquilo que Ele espera de nós. Então, quando Deus nos comissiona, é importante que nós tenhamos, clareza daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus tem para nós. Porque quando a gente tem ciência e clareza a respeito daquilo que a gente precisa exercer, então a gente entende e a gente consegue fazer aquilo com excelência. Eu nunca vou conseguir fazer uma coisa certa, alguma coisa com excelência, alguma coisa super, da hora, top mesmo, se eu tiver dúvida no que eu preciso fazer. Então, se eu tiver dúvida no que eu preciso fazer, eu provavelmente ou não vou fazer, ou vou fazer minha boca. E não é essa a ideia. A ideia é fazer algo excelente. Porque a gente está fazendo para Deus, a gente não está fazendo para ninguém. Ninguém faz nada para o líder, ninguém faz nada para o pastor. A gente faz as coisas para Deus. Então a gente precisa fazer as coisas de maneira certa, de maneira melhor possível, certo? Então ter clareza naquilo que você vai fazer é muito importante. Então, como líderes, nós precisamos ter clareza a respeito daquilo que a gente vai fazer. E como líderes também a gente precisa transmitir clareza a respeito daquilo que a gente vai delegar para outras pessoas. Então, por exemplo, está ali o bispo aqui, que são de intercessão, e quando eu chamei eles para intercessão, eu falei muito bem o que eu queria que eles fizessem. Eu falei: quero que a intercessão dure aí em média 1 hora, e eu quero pelo menos 20 minutos de oração. E o resto, os outros 40 minutos, vocês se virem o que vocês vão fazer, vocês podem fazer o que vocês tiverem. Mas eu quero que a intercessão aconteça pelo menos 2 vezes por mês, com 20 minutos de oração pelo menos. Foi? Falei? Eu deixei muito claro o que eu queria. O que eles fariam com os outros 40 minutos, aí é a respeito deles.
Mas o que eu queria eu deixei muito bem especificado. Então, é isso que a gente precisa entender. Como líder, a gente precisa ter clareza do que a gente precisa fazer, e como líderes, a gente também precisa mostrar clareza para as pessoas com quem a gente vai trabalhar e delegar as funções, certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? De boa? Certo, vamos lá. Tópico 2, o modelo de liderança de Jesus. Agora sim, até agora a gente falou de Jesus. Agora a gente vai falar do modelo de liderança de Jesus, certo? Uma liderança fundamentada no amor. Esse é o tópico mais curto que eu já vi numa revista de escola bíblica, mano. Sem zoeira. Do ponto de vista bíblico, nenhuma obra terá valor se não for realizada com amor. Em outras palavras, é o amor que valida e dá autenticidade a toda e qualquer ação da igreja. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 13? Vamos ler esse poema lindo, maravilhoso que Paulo escreveu? Acabou. Acabou, velho. Que triste. Vamos lá, 1 Coríntios 13. Para ficar bonitinho, ó, vamos ler todo mundo na mesma versão, tá bom? Vamos ler na versão NVT aí, por favor. Coríntios 13 é o famoso poema do amor, né? O pessoal sempre usa esse texto geralmente em convite de casamento, o pessoal usa, né? Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. 2 dias é mais. Isso é tão romântico. 2 dias depois eu vou dar um tapa na sua cara, sabe? Vamos lá então, o mais importante é o amor. Verso 1 diz assim, ó, de Coríntios 13: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Verso 2, vamos lá. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. 3. Se desse tudo que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada não adiantaria. 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso. 5. Você não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável, nem orgulhoso. 6. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. 7. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. 8. Oi? Um dia a profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. 9. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo uma profecia revela apenas uma parte do todo. 10. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. 11. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. 12. Agora vamos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tua face a face, tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 13. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Certo? Então, olha que poema maravilhoso. Quando a gente olha esse poema aqui, quando a gente olha essa passagem que Paulo está falando aos Coríntios, a gente vê que Paulo ele mostra que o amor, ele que é a régua de todas as coisas. Então ele diz que não adianta a pessoa entender da língua dos homens, da língua dos anjos,
Não adianta o cara ter um dom de profecia, não adianta o cara entregar todo o dinheiro que ele tem para os pobres, não adianta ele entregar o corpo dele para ser queimado. Nada disso vale se ele não tiver o quê? Amor. Por quê? Porque o amor é a régua. Então não adianta, o que Paulo está querendo dizer aqui é que o amor, ele é necessário, ele é essencial para que tudo aquilo que nós fazemos, né, para que tudo aquilo que nós fazemos, nós façamos de forma correta. Então o amor é a régua que mede tudo nas nossas vidas, na vida de um cristão. Então é necessário ter o amor, é necessário ser amoroso, é necessário agir com amor, é necessário entender o amor. E eu acho da hora nesse texto que no verso 12 Paulo fala assim, ó, quando eu era, Paulo está falando do amor, aí no verso 12 do nada ele cata no 11, né, ele volta, ele vem que fala do nada. Quando eu era criança, eu fazia coisa de criança, não raciocinava, pensava, né, como criança. Mas quando me tornei homem, eu deixei as coisas de criança. E eu acho da hora ele falar isso, por quê? Porque a gente consegue entender que o amor não é para criança. A gente consegue entender que para amar é necessário ter maturidade. E maturidade é o que falta pra gente muitas das vezes, entender o amor. Porque o amor, gente, não é paixão. A gente precisa entender isso. A gente precisa diferenciar o que é amor do que é paixão. Sabe o que é paixão? Paixão é quando a gente olha aquela pessoa e a gente fala assim, nossa, que pessoa bonita, tô apaixonado. É aquele negócio que te faz perder o sono à noite, dá borboleta no estômago, né? Dá borboleta no estômago. Da música do Siri. Aí você cria uma música pra vocês, tipo, sabe? Essa é a nossa música. Aí você ouve aquela música e, você está apaixonado quando você manda aquelas mensagens assim, tipo, eu não aguento ficar um minuto sem te ver, sabe? Isso é paixão. Desliga você primeiro. Entendi. Desliga você primeiro, vai. Não vou desligar não, desliga você. Vamos desligar junto então. Vamos desligar, mano. Aí a pessoa desliga. Por que você desligou? Sabe, essa melação toda? Isso é paixão, gente. A paixão é aquilo que arde, sabe? Aquilo que quer sair pra fora. Isso é paixão. E paixão é coisa de adolescente. Coisa de adolescente. É sério, gente. É sério, paixão é coisa de adolescente. Paixão é coisa de adolescente. Mas o amor é diferente. O amor, ele é uma coisa que não é para meninos, é para homens. O amor não é para meninas, o amor é para mulheres. Então, o amor, quando a gente fala o amor assim, a gente falou aqui de paixão no sentido de relacionamento, né? Se a gente for trazer o amor para o relacionamento, o amor não é um sentimento, não é igual a paixão. Porque a paixão passa, mas o amor, eu via muito essa frase, eu não conseguia entender ela quando eu era mais jovem. De que o amor vem com o tempo. Eu não consegui entender isso, porque para mim o amor era paixão. Não, como que o amor vem com o tempo? Sendo que a gente desperta que aquela coisa, e tal. Cara, eu não consegui entender aquilo, até que eu, depois, mais maduro, eu entendi que realmente o amor vem com o tempo. Sabe por quê? Porque a paixão, ela leva muito em conta a sua aparência. A paixão leva em conta tudo que passa. A paixão leva em conta a aparência. A paixão leva em conta o tempo, a paixão leva em conta atitudes, a paixão leva em conta muitas coisas que passam, mas o amor não. O amor, às vezes você olha para uma pessoa e de repente você fala assim, nossa, que pessoa feia, velho, que pessoa feia, muito feia. Só que conforme você começa a conviver com aquela pessoa todos os dias, eu não estou falando de relacionamento aqui, tá? Estou falando de amizade mesmo, tá? Amizade. Você começa a conviver com aquela pessoa, você começa a se adaptar, se acostumar com o rosto daquela pessoa, e de repente você olha para aquela pessoa e aquela pessoa não é mais feia. Ou, aliás, ela não é tão feia quanto você achava antes. É engraçado isso. Mas pare para perceber que isso realmente existe. Quantas pessoas você já não viu e falou assim, nossa, que pessoa feia, mano. E aí passa-se o tempo e depois você fala assim, nossa, mas a pessoa não era tão feia quanto eu achava que era. Por quê? Porque o amor, ele faz com que você se acostume. O amor, ele faz com que você se adapte. Então, eu lembro até hoje de uma história que teve lá na igreja que eu congregava antes, lá no Belém, de que a irmã teve um sonho que ela se casava com um homem. O Gleison vai lembrar dessa mulher, não vou falar o nome dela, mas ele conhece ela. E ela sonhou que se casava com um homem, e o homem tinha um
baita de um bigodão aqui assim, e era alto, e ela acordou desesperada naquele dia e falou para a irmã dela assim: olha, eu tive um pesadelo, eu sonhei que eu casava com um homem assim, 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 do bigodão, mas ele era muito feio, muito feio. Aí a irmã dela falou assim: então vamos orar, vamos repreender isso aí, velho. E aí, mano, passou acho que 1 ou 2 semanas, o cara apareceu na igreja, e ela cutucava a mãe dela assim, a irmã dela, e falava assim: é ele do meu sonho. Acabou que passou uma cota, os dois se casaram. E hoje, se você falar pra ela assim que ele é feio, ela fala assim: ele é o mais lindo que existe. Não é porque, tipo assim, não é porque ela se apaixonou e ele virou o mais lindo, não. Mas é porque as coisas mudam conforme você ama alguém. Você sabe os defeitos da pessoa, mas você permanece, mesmo assim, amando aquela pessoa. Amor não é sentimento, porque sentimento passa, mas amor é algo que é sendo gerado todos os dias. O amor é algo que faz com que você procure melhorar todos os dias. Esses dias atrás eu estava aconselhando um jovem, e esse jovem falou para mim assim: olha, eu estou conhecendo uma menina e tal, só que eu não sei se é isso que eu quero, não sei se eu quero continuar e tal. E eu falei assim: olha, mas por que você tem essa insegurança? Eu não acho ela tão atraente quanto eu gostaria que fosse, né? Eu não sei se a gente vai combinar ou não, etc. Eu falei assim: mano, deixa eu te falar uma coisa. Talvez o que você esteja procurando seja uma paixão, mas se você estiver procurando uma paixão, realmente não vai dar certo, né? Você para por aí. Mas se você estiver disposto a amar ela, você vai amar ela, porque o amor é uma decisão. Quando você decide amar alguém, você não caça problemas, você não caça obstáculos, pelo contrário, você supera eles. Então, quando você decide amar alguém, o amor não está no sentimento que hoje você tem e amanhã não. O amor, ele não pode estar pautado na beleza. Por quê? Porque a beleza, hoje, você tem. Amanhã as rugas vêm, mano, e a pessoa vai ficar velha, vai ficar feia, vai engordar, ou vai emagrecer, vai ficar com pelanca caída, vai ficar careca. Então, a beleza passa. Mas se você realmente quiser amar essa pessoa, você vai amar ela independente dela ter cabelo, ou dela ser gorda, ou dela ser magra, ou dela ter pelanca caindo ou não, ou dela ter cabelo ou não, ou dela ser bonita ou não. Você vai amar essa pessoa, você vai escolher amar ela, porque o amor não está na beleza, o amor está nos pequenos gestos. Aí eu falei, amar não é simplesmente de falar eu te amo, não é sentir alguma coisa. Amar é cuidar. Amar é você escolher cuidar de alguém. Amor é todo dia você escolher fazer alguém, você escolher fazer aquela pessoa feliz. E aí eu comecei a conversar com ele, e aí esses dias atrás ele me procurou todo feliz, falou que vai marcar a data de casamento dele, e falou: meu, se não fosse você, aquela conversa que a gente teve, eu ia jogar tudo alto e tal. Eu falei: mano, glória a Deus. Mas eu consegui entender realmente agora o que é amor. Não tem nada a ver com o que eu achava que era. Então, mano, amor não é para meninos e meninas, o amor é para homens e mulheres. Amar é saber dos problemas e, apesar deles, continuar amando. É por isso que o ministério de Jesus foi baseado em amor. Porque Jesus, ele sabe dos nossos defeitos, ele sabe dos nossos problemas. Jesus, ele sabe de todas as nossas falhas, de todos os pecados que nós cometemos, de todos os pensamentos imorais que nós temos, mas ainda assim ele escolhe nos amar. Ainda assim ele escolhe nos amar. Então o ministério de Jesus, ele é pautado no amor. E Paulo deixa isso muito claro, né, que o amor é uma coisa que é pra gente madura. E a gente precisa ter amor, gente. Para nós sermos líderes, nós precisamos ter amor. Nós precisamos entender o que é o amor. E nós precisamos manifestar esse amor pelas pessoas, manifestar esse amor pelos nossos liderados. Então não adianta eu vir aqui falar que eu amo vocês se eu não cuido de vocês, mano. Se eu não oro por vocês. Não adianta eu falar para vocês que eu amo vocês se por vocês na minha vida tanto faz como fez. Então, isso não é amor, mano. Eu posso fazer tudo. Eu posso fazer porque me mandam, eu posso fazer porque eu tenho que fazer, eu posso fazer porque eu quero reconhecimento, mas se eu não estiver fazendo com amor, então nada vale, mano. Nada vale. Certo? Então, para quem é líder, para quem almeja a liderança, trabalhem no amor. E amar quem a gente ama, né? A própria Bíblia fala isso, acho que Paulo fala isso aos Romanos, né? Amar quem a gente ama é muito fácil.
Agora, nosso desafio está em amar aqueles que não nos amam, aqueles que nos dão trabalho, aqueles que fazem a gente perder a paciência. Esses é que vão fazer a gente entender o que é amor de verdade. São esses. Porque é para eles que a gente precisa olhar com um olhar de amor e um olhar de misericórdia. E eu demorei muito para entender isso. Demorei bastante para entender isso. Porque para mim, né, eu sempre achei que as coisas eram muito práticas. Então assim, poxa, se a pessoa tá fazendo isso, mano, ela não quer nada com nada. A pessoa realmente não tá nem aí, etc. Se ela não tá nem aí, eu também não tá nem aí, pronto, acabou. Né? E às vezes não é bem assim, mano. Não é assim que funcionam as coisas. Né? Eu demorei para entender que as pessoas erram e elas merecem tanta misericórdia quanto eu. Porque às vezes a gente tem esse problema. Às vezes a gente tem esse problema de achar que a gente merece mais graça e mais misericórdia do que outras pessoas. Então é mais ou menos como uma música da Daniela Araújo, mano. Ouçam essa música. Eu falei dela aqui uma vez, mas vou falar de novo. Ouçam essa música, Entrega, da Daniela Araújo. Mano, tem um rap do Lito Atalaia no meio, mano, que é sensacional, cara. Sensacional. E fala exatamente isso, né? Fala, por que minha mão que é curta para ajudar no infeliz se estica para julgar e lembrar o que a Bíblia diz? Será que é de Deus o crente orar assim, que a lei seja sobre eles e a graça sobre mim? Então a gente tem muito disso, pra gente, eu pego, Deus, eu mereço tua graça, Deus, tem misericórdia de mim, Deus, não sei o quê. Agora o outro erra, fogo nele, pedra na cabeça dele. Sabe o que a Bíblia manda? Apedrejar. Aí é fácil, né? Com o outro é fácil. Para mim, graça, pro outro, pedrada. Então a gente tem esse problema. E eu tinha muitos problemas. Eu demorei para entender que as pessoas merecem tanto ou mais misericórdia do que eu, mano. E aí eu aprendi, com muito custo, a olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas. Por quê? Porque eu aprendi que as pessoas erram num ponto que talvez eu não erre, mas eu erro em outros, que talvez ela não erre. E não é porque nós erramos em pontos diferentes que um seja melhor do que o outro. Pelo contrário, nós dois precisamos e somos carentes da graça de Deus. Então, como líder, nós precisamos entender isso. As pessoas erram e eu nunca vou poder chegar e matar essa pessoa. Não vou chegar e apedrejar essa pessoa. Eu preciso sim corrigi-la, mas corrigi-la com amor. Entender que as pessoas têm amor. Pessoas, igual a gente comentou, né, na última lição de domingo, é ruim falar. Foi isso. Tinha virado sozinho. Eu tô achando o senhor te reprime. Eu tô mexendo aqui, O senhor te reprime. Alô, diabo, sai daqui. Sai daqui, Alô, diabo. Então, Então, gente, deixa eu aqui no chão. E ela não vai mexer. Então, se mexer. se mexer, ela vai deixar. Já vamos ver quem tá na unção aí para expulsar esse satanás. Então a gente precisa entender isso, que quem é líder precisa ter amor, mano. Precisa ter amor. Por quê? Porque em muitos momentos a gente vai precisar corrigir as pessoas. E se a gente corrigir as pessoas simplesmente por corrigir, a gente vai matar elas, mano. Se a gente errar as palavras, nós vamos matar essa pessoa. Então tudo que a gente vai fazer precisa ser com amor. É claro que pessoas que tenham mais intimidade, a gente vai chegar mais forte. Por quê? Porque a pessoa vai saber separar o pessoal do não pessoal. Mas quando é uma pessoa, às vezes, que a gente não tem tanta intimidade, mano, não adianta. A gente vai precisar armar muito bem as palavras. Então, várias vezes, o bispo sabe, a gente tem uma intimidade muito grande. Às vezes que eu vou corrigir o bispo, mano, eu sempre sou pesado com ele. Sempre sou pesado na forma de corrigir o bispo, porque eu tenho uma intimidade com ele. Eu sei que ele vai entender aquilo como algo pro bem dele. Ele não vai falar assim, nossa, alguém que me quebrou, mano. Vou sair daquela igreja, vou sair do grupo dos jovens. Eu sei que ele tem maturidade para entender o que eu estou falando para ele. Se Jesus sentei com ele e falou assim, mano, você tem uma boca que, pelo amor de Deus, hein, mano. Você fala uns bagulho nada a ver, mano. Mano, tem que. Deus está trabalhando aí. Mano, vocês respondam. Calma, velho. E aí, mano, ele falou assim, não, verdade e tal. Não, mas por quê? Porque a gente tem uma certa intimidade, dá pra falar, tem coisas que dá pra falar. Mas tem pessoas que se a gente for falar, mano, tem que falar com todo um jeitinho, com todo um carinho, porque se a gente não falar, se a gente falar de uma forma mais, mano, já dá B.O., velho, a pessoa já... Então a gente precisa entender o que é, como funciona. Pra ser líder a gente precisa ter amor. E foi, gente? Não. Pra ela eu pergunto, você quer a minha opinião sincera ou carinhosa?
É tipo isso, mano. Eu já nem pergunto, mano. Eu já tô logo sincero, logo. Eu já falo. Você quer que eu dê o conselho? Você quer que eu seja o Gleibson legal ou você quer que eu dê o conselho verdadeiro? Você vai dar o conselho verdadeiro, você é uma bosta. Mano, se eu fiz isso, o que você acha? Mano, se eu sou amigo de verdade, eu já vou expressar minha opinião sincera, mano. Ó, tá certo. Se estiver errado, eu vou falar parabéns, seu cocô. Parabéns, você fez errado, mano. Entendeu? Nossa, então, é mano, legal pela bosta. Sabe, tipo, é complicado para ser líder, é necessário ter esse amor, é entender que apesar dos defeitos, mano, existe algo de bom ali, existe alguém ali por trás, existe uma pessoa atrás daqueles defeitos, uma pessoa que carece tanto da graça quanto eu, certo? Então, para ser líder é necessário amor. E aí é aquele negócio que eu falei, né? Muda-se aí a forma de se expressar com alguns, porque a gente tem certa intimidade ou não. Por exemplo, a Sara, eu falei que ia dar na cara dela esse dia. Se fosse outra pessoa, já ia me processar, velho. Ia estar pagando processo aí já. Então ia dar B.O. Mas a gente segue, porque o amor é o que nos move, mano. O amor é o que a gente precisa ter para exercer liderança, para quem é líder. E a gente precisa ter, na verdade, como irmãos em Cristo, né? A gente precisa ter. Mas para quem é líder, mano, o exercício é muito maior e muito mais desafiador. Então, ó, tudo que Jesus realizou em seu ministério terreno foi por amor. Tem aquela camisa, né, bonita, né? Foi por amor. O amor é essencial para que o líder seja bem sucedido. Porque se o líder não tiver amor, ó, o amor é essencial para que o líder seja bem sucedido. Por quê? Porque se um líder não tiver amor, ele vai espantar todo mundo de perto dele, mano. Ele vai espantar todo mundo de perto dele. Alguém que não tem amor vai espantar as pessoas de perto dele, mano. Porque as pessoas não vão conseguir conviver, mano. As pessoas não vão aguentar ouvir palavras grossas, às vezes. As pessoas não vão aguentar levar palavra. As pessoas não vão aguentar. Por quê? Porque a pessoa que não tem amor, a pessoa não pensa no benefício do outro. A pessoa só pensa no dele. Então, tipo assim, tô nem aí porque ele vai pensar. Vou falar mesmo. Meu, isso é um sentimento, um pensamento de quem não tem amor, que não se importa com o outro. É exatamente o oposto do que a gente tem que ter. Então, para que um líder seja bem sucedido, o líder precisa ter amor. O amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou o seu amor por nós. Então, o amor precisa ser provado. Precisa ser provado. É o que eu falei, é em obras, não é em falação, velho. Não é falar eu te amo e fazer tudo ao contrário. Não adianta. É o que eu falo, gente. Vocês querem valorizar os líderes de vocês? Vocês querem amar os líderes de vocês? Mano, cheguem no horário nas coisas. Estudem a lição do EBT. Quando a gente falar alguma coisa para vocês, respeitem o que a gente está falando. Quando vocês precisarem, chamem a gente para conversar. Não façam as coisas pelas nossas costas. Tudo isso é você pensar no seu líder, é você amar o seu líder. Então não é só chegar no aniversário e dar um envelope, mano. Isso aí é uma das coisas, uma das pequenas coisas que é uma demonstração de amor. Mas, mano, e todo o resto? Adianta eu dar um valor pro meu líder no aniversário dele e fazer tudo ao contrário do que ele fala no resto do ano? Não adianta. Não adianta. Eu estou falando exatamente o contrário. Eu assim, eu não te amo, mas tô esse dinheirinho pra você. É a mesma coisa. Então, amor é nas atitudes, gente. Um líder precisa mostrar amor nas atitudes. É na forma do trato, é na oração pelas pessoas, é nos aconselhamentos, é na correção, é no discipulado. Em tudo isso um líder precisa mostrar amor, certo? E o autor coloca aqui, o comentarista coloca aqui, que o amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou o seu amor por nós. E como que Deus provou o seu amor por nós? Se sacrificando, mano. Então, assim, é o próximo tópico aqui, um tópico liga outro. Quando a gente fala em sacrifício, mano, sacrifício é se sacrificar. Provar o amor é se sacrificar. Então, é aquilo, poxa, a gente como líder, nós precisamos nos sacrificar para aqueles que a gente quer o bem. Então, assim, para você que quer ser líder, mano, saiba, existirão sacrifícios que você precisará fazer. Existirão sacrifícios que você precisará fazer para o bem dos seus liderados. Sacrifícios muitas vezes altos, mano. Altos. Porque eu sempre falo, o sacrifício que não custa, não vale. Sacrifício que não custa nada, não vale nada também.
Então, sacrifícios que às vezes vão custar muito pra gente. Vão custar dinheiro, muitas das vezes vão custar tempo, muitas das vezes vão custar tempo com a família, muitas das vezes vai custar trabalho, muitas das vezes vai custar várias coisas. Então, se a gente almeja a liderança, a gente precisa ter em mente isso. A gente vai precisar provar nosso amor através de sacrifício. Certo? Então, subtópico 2, seguindo aí, uma liderança sacrificial. Qualquer reflexão a respeito da obra de Jesus em favor da humanidade, inclusive a sua liderança, deve começar com base em sua disposição em se sacrificar pelo favor do outro. Então Jesus ele tinha isso, Jesus ele entendia que o que? Ele ia precisar se sacrificar por outros. Quando a gente fala em sacrifício, não tem como eu me sacrificar por mim mesmo, velho. Isso seria um auto-sacrifício. Mas sacrifício é por outra pessoa. É por outra pessoa. Então eu preciso entender isso. Você viu? Jesus foi um líder que se sacrificou pelos outros. Jesus se sacrificou pelos seus discípulos. Jesus se sacrificou por nós, pelo seu povo. Ele morreu para nos dar salvação. Então, olha o tamanho do sacrifício de Jesus. Jesus, mano, ele é o exemplo, ele é o exemplo claro de sacrifício, é o nosso maior exemplo de amor sacrificial. E Jesus não fez tudo isso porque, eu preciso fazer. Jesus não fez tudo isso porque, eu vou ser reconhecido, vai passar 2000 anos e vão estar falando de mim ainda. Não, velho, Jesus fez isso porque ele amava. Jesus fez isso por amor. E é isso que a gente precisa entender, gente. Tem muitas pessoas que fazem o que eu falei. Fazem porque estão mandando fazer, fazem porque precisa fazer, fazem porque tem que fazer, porque minha mãe mandou fazer, porque se eu fizer eu vou ter uma recompensa ali, porque se eu fizer eu vou ser reconhecido aqui. Mano, quando a gente faz esse sacrifício, a gente não espera receber nada em troca, a gente faz porque a gente ama. E a maior dificuldade da liderança hoje em dia é isso, é entender isso. Que a gente vai fazer as coisas e nem sempre a gente vai ser reconhecido. A gente vai fazer as coisas e a gente precisa fazer com amor. É com amor, porque é o amor que gera sacrifício. O amor é que gera sacrifício. Se eu não tiver amor, mano, meu sacrifício, se não tiver amor, meu sacrifício não vale nada. Eu oferecer um sacrifício de touro, certo? Então, Jesus lá em Filipenses 2, do 5 em diante, né? Vai falar lá, porque Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se, em outras traduções fala que ele aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem, né, de servo, e etc. Então, esse texto é fenomenal. Alguém abre pra gente aí, Filipenses 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Então, mano, Jesus ele foi obediente. O que a Bíblia fala? Que a gente precisa ter o mesmo sentimento, mano, que houve nele. A gente precisa ter o mesmo sentimento. Isso é para todo cristão, e muito mais para quem é líder. Sacrifício, mano. Sacrifício, a gente precisa ter disposição em se sacrificar pelos outros. Certo? Subtópico 3. Uma liderança em favor do próximo. Então, quando uma liderança é amorosa, uma liderança é sacrificial. E quando essa liderança é sacrificial, ela é uma liderança que é em favor de outras pessoas. E essa é a verdadeira liderança. O olhar do mestre sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo. Eu desafio vocês a verem na Bíblia Jesus fazendo qualquer coisa para benefício próprio dele. Mano, Jesus multiplicou o pão para 15 mil pessoas. 5 mil homens fora mulheres e crianças, quase 15 mil pessoas. Jesus poderia falar assim, mano, vou abrir uma mercearia. Vou vender pão. Pega um pão. Ou ele poderia comprar uns que ele multiplicou. Multiplico. Eu compro um pão, multiplico. E vendo, mano. Vou ficar rico. Você tá louco. Top. Mano, transformei água em vinho. Peraí. Deixa eu pegar umas garrafas ali no rio ali. Transforma em vinho. Vendo. Consigo uma grana. Mano, Jesus não faz isso. Jesus transforma a água em vinho
para salvar um casamento que não era o dele, que não era da família dele, que talvez ele nem conhecia. Mas ele faz em benefício do outro. Jesus multiplica o pão para uma multidão que ele nem tinha contato. Uma multidão que estava ali, que era muito rotativa, hoje alguns estavam, amanhã não estavam. Uma multidão que estava faminta, que ele não conhecia todo mundo ali, ele não ia na casa de todo mundo, ele não tinha amizade com todo mundo, mas ele faz em benefício do outro. Então Jesus sempre, tudo que Jesus fez sempre foi em benefício do próximo, nunca para ele. A morte de cruz não beneficiou Jesus, velho. Pelo contrário, lascou com ele. Ele teve que aguentar uma coroa de espinho entrando na sua cabeça. Alguns historiadores dizem que os espinhos eram dessa era assim, ó, que chegaram a perfurar o crânio de Jesus. Ele teve que aguentar chibatadas, e as chibatadas daquela época, os chicotes tinham várias fitas assim, ó, de couro, e na ponta tinham umas bolas de aço, assim, umas bolinhas de aço, com pedaços de osso preso. Então, ao mesmo tempo que o negócio batia aqui, ó, chicoteava, batia, deixava hematoma, os ossos fincavam na pele, e quando puxava, rasgava. Então imagine Jesus sofrendo isso. Depois que ele sofreu tudo isso, tudo ensanguentado, as costas dele com os ossos quase aparecendo, aí os caras vão e enrolam ele no pano para grudar tudo nas costas dele, e quando vai colocar ele na cruz, puxa. Imagina que coisa maravilhosa que Jesus sofreu. Tudo isso porque não era benefício para ele, mas para trazer benefício para nós, para trazer salvação para nós. Então Jesus nunca fez nada em benefício próprio. Jesus fez sempre algo em benefício para outras pessoas. Esse é o sentimento que o líder precisa ter. Firmado no princípio apresentado a Abraão, de que nele todas as famílias da terra viriam a ser abençoadas, o Senhor Jesus disse ter recebido a unção divina com o propósito de abençoar as outras pessoas. Se você recebe algo de Deus e essa coisa que você recebe de Deus não for bênção para outras pessoas, então não foi Deus que te deu. Porque Deus não é egoísta. E Deus não faz pessoas egoístas. Deus só dá algo para a gente que a gente possa compartilhar com as pessoas. Tudo que Deus nos dá tem que servir de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo que Deus faz da nossa vida tem que ser motivo de alegria, não só para nós, mas para as pessoas ao nosso redor também. Nada que Deus faça, né? Em nossas vidas pode ser só pra gente. A gente não pode guardar só pra gente, mano. A gente não pode pegar um conhecimento que Deus deu pra gente e falar assim, vai ficar guardado comigo e quem quiser que pague. Não, velho. A gente precisa entender que o que Deus nos dá não é nosso, é para nós compartilharmos, certo? É sempre no intuito de abençoar as outras pessoas. Ele reconheceu estar cheio do Espírito Santo, não para fins pessoais, mas para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, né? Que está lá em Isaías 61, né? Porque o Espírito de Deus me ungiu para pregar as boas novas. Então olha o que Jesus fala. Jesus fala que ser cheio do Espírito Santo é fazer coisas pelos outros, é abençoar outras pessoas, é não viver em benefício próprio, é viver em benefício de outras pessoas. E mano, é muito difícil viver em benefício de outras pessoas, porque a gente sempre vai cair na queda de querer algo em troca depois. Então, por exemplo, vou citar um exemplo simples aqui. Lá no serviço a gente trabalha por escala, e às vezes a gente faz troca. Então, por exemplo, vamos supor que eu entraria hoje à noite no trabalho, e o Gleison ia trabalhar hoje de dia. Aí eu falo para o Gleison assim, Gleison, troca comigo, entra à noite para mim, eu entro de dia para você. Ele fala assim, beleza, tranquilo. Aí, ele troca comigo, por quê? Porque ele quer beneficiar, né? Ele, pô, preciso dar aula na EBT lá, hoje lá, tal, se eu entrar à noite eu não vou conseguir, então deixa eu entrar de dia. Não, beleza. Ele entende minha situação, vai lá e fala, não, tranquilo, vamos trocar. Aí eu entro de dia e ele entra à noite pra mim. Aí depois ele precisa de uma troca, aí eu falo assim, não, velho, vou trocar com você, não quero. Aí o que acontece com o Gleison? O Gleison fala assim, pô, mano, eu ajudei o cara, e na hora que eu precisei o cara não quis me ajudar, então agora eu também não vou ajudar mais ninguém. Então é difícil a gente viver em benefício do próximo, porque a gente sempre vai ter ingratidão. A gente nem sempre, ou quase nunca, a gente vai ter reconhecimento por aquilo que a gente faz. E isso não pode mudar a nossa forma de viver. E para nós, seres humanos, meros mortais, é muito difícil, mano, a gente ter uma situação de ingratidão e falar assim, meu, vou continuar sendo a boa pessoa que eu sou, vou continuar ajudando quando puder. É muito difícil, mano. A gente não pode ser hipócrita. É muito difícil pra gente fazer isso. Então a gente tem que lutar para que essas atitudes de ingratidão, essas atitudes de
falta de reconhecimento, das pessoas se aproveitarem da nossa bondade, não façam com que a gente deixe de praticar essas boas obras. Porque essas boas obras, elas precisam continuar. Nós somos chamados para viver em benefício de outras pessoas. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? De boa? Tranquilo? Pronto, tá muito quente aqui. Vai também, né? Tópico 3, tópico 3 aí pra gente finalizar. Jesus, um líder prático. Subtópico 1, um líder próximo de seus liderados. Jesus não foi um líder de gabinete, mas sempre esteve entre os liderados e no meio das multidões. Então, ó, que da hora. Jesus não era um cara que ficava recluso dentro de um escritório e falava assim, os discípulos vão lá, falam com a multidão lá, vou ficar por aqui, tranquilo, se precisar de alguma coisa me chama. Não. Jesus estava junto com os caras, mano. Jesus estava junto com a galera. Certo? Ele estava próximo dos liderados dele. Ele comeu com os discípulos, conversou, ouviu seus dramas e atendeu-os em suas necessidades. Então imagina só, vamos supor aqui, domingo agora a gente teve nosso último encontro de jovens do ano, certo? A gente foi lá, comprou os negócios lá, juntamos todo mundo e tal, etc. Fizemos lá. Aí imagina só se a gente fala assim, beleza pessoal, vamos começar essa comemoração agora, vocês podem comer aí, eu, a Fábio e o Lucas vão para uma salinha ali, tem um negócio separado pra gente ali. Mano, por quê? Aí eu largo vocês, a gente larga vocês e vai para outro canto porque a gente não quer ficar perto de vocês. Jesus não era esse tipo de cara, mano. Jesus era o cara que queria estar junto com seus liderados. Tanto que não tem nenhuma passagem na Bíblia que a gente vai ver Jesus comendo, sendo convidado para ir na casa de alguém, que ele não levou os discípulos dele, mano. Jesus foi convidado para comer na casa de várias pessoas e em todas elas os discípulos estavam junto com ele, mano. Porque era mais ou menos assim, se os meus discípulos não são bem-vindos, então eu também não sou bem-vindo. Porque ele queria que os liderados estivessem próximos e acompanhassem ele em tudo que ele fizesse. Porque eles precisavam aprender como Jesus andava. E é na mesa, na maioria das vezes é a mesa. No tempo de mesa, eu vi esses dias um pastor falando isso, eu esqueci o nome do pastor, mas está no podcast do Jesus Cop. Quem quiser depois vai assistir lá. Mano, o pastor falou, toda vez que Jesus queria fazer com que os discípulos entendessem alguma coisa, Jesus não fazia aquilo, Jesus marcava uma mesa. Então Jesus foi, antes da crucificação, marcou uma mesa. Aí, catou, tal, fez a mesa lá, falou para os discípulos, eu vou ter que ir para o Pai, etc e tal. Convém que o filho do homem pereça, e depois de 3 dias ressuscite, tal, beleza, Jesus foi e morreu. Aí ele volta, quando ele volta, os discípulos ainda não tinham entendido ainda o que tinha acontecido. Aí Jesus faz o quê? Jesus morre de novo na cruz? Vai para a cruz de novo? Não, Jesus vai e marca outra mesa. Jesus marca outra mesa e explica de novo para eles. Todas as vezes que Jesus quer explicar algo, Jesus marca uma mesa. Todas as vezes. Nenhuma vez que Jesus foi convidado para jantar, Jesus deixou de levar seus discípulos. Jesus estava sempre junto com eles. Sempre. Então, Jesus não esperava que as pessoas fossem a ele, mas ele mesmo se dirigia até elas com a finalidade de pregar o evangelho do reino. Isso, para quem não é cristão, eu acredito que é até mais, eu acho que é até mais fácil, mano, pra gente que não conhece alguém chegar até essa pessoa, não ficar esperando, a gente fala assim, vou esperar uma oportunidade de falar de Jesus. Muitas vezes a gente fica assim, né? Lá no meu trabalho lá, eu tô só esperando a oportunidade de falar de Jesus. Não, velho, queria você a oportunidade. Queria você a oportunidade. Fazer igual os coaches, né? Seja você a sua oportunidade. Queria você a sua oportunidade. Seja você mesmo. Seja você mesmo a sua oportunidade. Meu, a gente que precisa criar oportunidade. Jesus criava as oportunidades, mano. Você acha que a mulher ia dar bola para ele lá, a mulher da Samaritana lá no poço ia dar bola para Jesus? Não ia, velho. Mas ele criou a oportunidade. Ele foi lá e pediu água para ela. A pessoa, Jesus chegasse assim, sentasse lá no poço lá e ficasse lá, foi só esperar uma oportunidade aqui. Ele ia estar sentado lá até agora, mano, esperando. Porque samaritanos não falam com judeus, muito mais mulheres com homens. Então ele ia estar lá esperando até agora. Aí Jesus o quê? Foi estratégico. Jesus criou a oportunidade que ele precisava. Então, quando a gente vai falar com pessoas que às vezes a gente precisa evangelizar, que a gente não tem contato, eu acho que é até mais fácil. Mas hoje a gente tem um problema. Jesus, né, quando Jesus convida os discípulos, né, para andarem com ele, os discípulos vêm para perto dele. E os discípulos têm, né, alguns deles, você vê que alguns deles estão mais distantes, que a gente não ouve falar tanto, outros a gente ouve falar mais. Então é aquela máxima, né? A gente sabe que Jesus teve 70 discípulos
Desses 70, a gente sabe o nome de 12. Desses 12, tinha um grupo de 3, que era mais próximo de Jesus. Então a gente vê que, mesmo Jesus sendo um cara que ia atrás, que foi atrás deles, né, poucas pessoas deram abertura para Jesus participar da vida deles. Então, aqui a gente falou que Jesus foi na casa de Pedro, né? Jesus passou muito tempo na casa de Marcos, o evangelista Marcos, né, João Marcos, porque lá na casa de Marcos era onde tinha o cenáculo, lá que estavam todos reunidos, etc. e tal. Então ele passou muito tempo ali, vários jantares por ali. Jesus foi na casa de Lázaro, que não era nem um discípulo, mas Jesus foi lá várias vezes. Então tinham pessoas que davam uma abertura para Jesus participar. E qual é o problema de hoje? O problema é que as pessoas, muitas das vezes, os liderados, não dão abertura para que o líder chegue próximo. Às vezes o líder chama para estar perto e as pessoas não querem estar perto. A mesma coisa que Jesus passou lá, mano. Jesus tinha 12 discípulos, mas só, dos 12, 3 eram os que estavam perto dele. Pedro, Tiago e João. Pode ver, os que é mais leal, os que a gente mais lembra o nome. Pedro, Tiago, João e Judas porque traiu. Mas Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João. Por quê? Porque eram os caras que estavam lá, mano. Eram os caras que Jesus falava assim, eu quero vocês perto de mim. E eles literalmente colavam, mano, em Jesus. Os 3 vivenciaram coisas que os outros 9 não vivenciaram, mano. Eles vivenciaram Jesus ressuscitando a filha de Jairo, coisa que os outros 9 não vivenciaram. Eles vivenciaram a transfiguração, coisa que os outros 9 não vivenciaram. Eles viram Jesus, cheio da glória, no corpo glorificado. Eles viram Jesus, eles viram Moisés, eles viram Elias aparecer. Eles vivenciaram coisas que os outros 9 não puderam vivenciar. E não puderam, não porque realmente não puderam, mas porque não quiseram. Então, assim, Jesus era um cara que estava próximo dos seus liderados, mas ele era um cara que poderia estar mais próximo ainda dos seus liderados se eles tivessem dado mais abertura para ele. Então, da mesma forma, hoje a gente tem essa dificuldade, né? A gente tenta criar oportunidades para que os nossos liderados estejam perto da gente, mas às vezes a gente vê resistência dessas pessoas em estarem próximos da gente, não querem por algum motivo, ou acham que para mim não faz sentido estar perto do líder, para mim não faz sentido, eu não tenho tempo, tem alguma coisa que é mais importante para mim do que isso agora, e assim vai. E assim as pessoas que chegam mais perto são as pessoas que se desenvolvem mais. Tanto que depois que Jesus é morto, a gente vê, né, no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê falando mais a respeito de certos discípulos que eram os que estavam mais próximos ali, não tinha como. Os que estavam mais próximos de Jesus desenvolveram muito mais do caráter dele do que os outros que estavam longe. Então é isso que acontece, basicamente isso. Jesus era um líder próximo. Então, se nós somos líderes, nós precisamos estar próximos dos nossos liderados. Mas estaremos, claro, sempre mais próximos daqueles que nos dão liberdade para estar próximos, daqueles que se achegam para estar próximos. Então, isso é um ponto importante, Se o seu líder dá a oportunidade de vocês chegarem perto, cheguem perto, se acheguem. Cheguem próximos, deixem o líder fazer parte da vida de vocês, façam parte da vida do líder de vocês, façam com que vocês tenham mais oportunidades de aprender, de se desenvolver. Se vocês acham que está pouco, corre atrás de prejuízo. Tem gente que reclama de oportunidade, mas não cria oportunidade. Você vai ver oportunidade, estava conversando isso aí esses dias, falei, tem tanta gente que tem um potencial enorme, mas são pessoas que não chegam perto, Tem pessoas que têm um potencial enorme. Tem pessoas que já poderiam ser líder no meu lugar, mas não se achegam, não chegam perto. Não sei se tem alguma resistência em aprender, se não tem confiança na minha liderança, mas não chegam perto. E se não chegam perto, não vai se desenvolver, não tem como. Estagna, ficar parado não tem. Então, se vocês têm a oportunidade, se acheguem, cheguem perto. Deixem eu, a Flavinha, o Lucas, a Amanda fazerem parte da vida de vocês e façam parte também da nossa vida. Façam parte da nossa vida, que a gente vai crescer muito mais juntos do que separados. Certo? Entra! Oi? Tá, já vamos lá, já, pastorzão. 2. Uma liderança pautada na oração. Isso é muito importante, gente. Jesus orou e ensinou os seus discípulos a orarem, certo? Ele orou, as oportunidades que Jesus orou, hein? Jesus orou no início e durante todo o seu ministério. Orou durante uma noite inteira para escolher os discípulos. Ele também orou antes de ser crucificado.
Um dos principais legados de Jesus como líder é, sem dúvida, a vida de oração. Mano, oração, velho. Se a gente não tem oração na nossa vida, se a nossa liderança não é pautada na oração, a nossa liderança vai fracassar, mano. Vai fracassar. Porque sem oração nós não temos direcionamento de Deus. Sem oração nós não temos direcionamento do que fazer. Nós não sabemos o que a gente vai realizar. Por quê? Porque a gente vai estar perdido. A oração é a nossa bússola. A nossa oração é o que faz com que as nossas vontades se alinhem às vontades de Deus. Se nós não oramos ao Senhor, as minhas vontades vão ser contrárias às vontades de Deus. Não tem como. Não tem como eu falar que eu quero fazer a vontade de Deus, eu não oro. Porque eu não vou saber qual é a vontade dele. Não dá. Então a oração ela não muda Deus. Tem gente que, eu vou orar para Deus mudar a situação. Meu, é muito mais fácil você orar e Deus mudar você na situação. A oração não muda Deus, a oração muda quem ora. A oração não muda o Deus que ouve, a oração muda quem faz a oração. Então, por que eu digo? Lá em Elias, a gente vai ver a história de Elias, a gente vai ver que Elias era um cara que ele chegou em Acabe e falou assim, Acabe, segundo a minha palavra, segundo a minha palavra não vai chover. Não é assim diz o Senhor, não. É segundo a minha palavra. E aí não aconteceu. Tem muitas pessoas que dizem que isso foi o dom da fé, Elias usou o dom da fé. Eu acredito que Elias era um cara que tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade com Deus, que a vontade dele estava alinhada com a vontade de Deus, mano. Os caras, tipo assim, ele orava tanto, falava tanto com Deus, que ele sabia exatamente aquilo que Deus queria. E por ele saber exatamente o que Deus queria, a vontade dele estava alinhada. Então ele simplesmente fala, olha, segundo a minha palavra não vai chover. E Deus honrou a palavra de Elias, por quê? Porque era exatamente aquilo que ele queria também. Porque Elias estava alinhado. Então é na oração que a gente se alinha à vontade de Deus. É na oração que a gente adquire direcionamento de Deus para as nossas vidas, para a nossa liderança, para as nossas ações, para os nossos planejamentos, para os nossos projetos. É debaixo da oração. É debaixo da oração que a gente consegue discernimento para entender o que é, o que não é, como fazer, por que fazer, quando fazer. É na oração. Então, sem oração não dá. E a oração, a vida de oração, é um dos principais legados que Jesus deixa para nós. Então, essa vida de oração deve ser imitada por aqueles que são chamados a atuar na liderança. Essa vida de oração deve ser imitada. Não é ora se você quiser. Não é se você tiver tempo, ora. Não. É um dever. É um dever de todo cristão, mas para quem está na liderança deve ser muito mais. Porque senão seremos cegos conduzindo mais cegos ainda, gente. Então não dá. Sem vida de oração, não dá. Acorda, Glenison. Acorda. Bateria social já é. 3. Uma advertência à liderança cristã. Está acabando. Uma advertência à liderança cristã. Outra marca da liderança de Jesus, que deve ser observada pelos líderes da autoridade, foi a sua discrição. No Evangelho de Marcos, se vocês forem ler o Evangelho de Marcos, em várias ocasiões você vai ver Jesus fazendo milagres e falando assim, fica quieto, fala que fui eu não, hein? Se perguntarem, não fala nada. Não fala nada. Por quê? Porque Jesus queria ser discreto. Jesus tinha um momento certo que ele iria ser reconhecido, mas ainda não era a hora. Então ele fala assim, quietinho. Ele não tá, se ele estivesse em busca de popularidade, ele ia sair fazendo milagre, fala que fui eu, manda seguir no Insta lá, compartilha lá. Mano, é assim, velho. Se a gente está em busca de popularidade, Jesus faria isso. Mas Jesus não estava em busca disso. Ele fala, olha, tá aqui e ponto, final, acabou, não precisa falar que fui eu. Cadê? Descrição. Infelizmente, na atualidade, não são poucos os que têm entrado pelo caminho da busca por popularidade. E tem se perdido e levado outros a se perderem também. Então, gente, é muito perigoso o caminho da popularidade. Eu falo isso pra vocês, já comentei isso algumas vezes. E, mano, falo de novo, não tenho problema nenhum em falar. Eu sempre tive muito problema com ego. Com o meu ego. Tive muito problema. Então eu vejo vários líderes de jovens no Instagram. Mano, vários textão da hora, vários vídeos, vários reels, os caras fazendo vários bagulho da hora. Velho, eu falo assim, poxa, será que eu devia ser mais ativo e tal? Às vezes eu penso que sim, às vezes eu falo, mano, eu acho que eu ainda não estou pronto para isso. Eu acho que ainda não estou pronto para isso. É um problema meu. É um problema meu. Eu sempre tive um problema com ego. Será que isso vai me beneficiar ou vai me atrasar na obra? Será que isso vai realmente me beneficiar em algo? Será que vai prejudicar o problema que eu já tenho?
Então, é muito difícil mudar alguma coisa, fazer uma coisa. De vez em quando eu posto alguma coisa lá, que eu postei ontem, aquele vídeo sobre a liderança. De vez em quando eu posto alguma coisa, mas não é alguma coisa que é corriqueira. Por quê? Porque eu tenho medo da popularidade. Tenho medo de acontecer isso. E eu não saber lidar com isso. Isso me destruir. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, certo? Jesus não buscou ser popular, mas se manteve fiel à missão que recebeu do Pai. Ele sempre se afastava quando a multidão era muito grande. Não fez marketing pessoal, mas investiu no bom nome. Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão, mas não a Abraão. Porque pessoas passam, mas o nome do Senhor permanece. O exemplo deixado por Jesus é de que o líder deve insistir naquilo que realmente importa. Isso é, no bom nome, na boa fama. Então sejam íntegros. Sejamos íntegros, sejamos pessoas de bom coração, sejamos pessoas que têm boa fama, porque isso vai ficar. As nossas atitudes vão passar, nossa popularidade vai passar, a gente vai morrer um dia, mas o nosso bom nome vai permanecer. Certo, pessoal? Estamos juntos? Boa aula? Deus abençoe. Vamos lá para dentro então. Não sei nada tempo de fazer o textual.